Muito bem, bom dia a todos, feliz sábado, que bom que estamos juntos para continuarmos o nosso estudo. Estamos estudando as doutrinas da Igreja Adventista, já estudamos várias doutrinas, né? Sábado passado estudamos, no sábado antes, né, 15 dias atrás, nós estudamos sobre a Trindade, vimos aqui como a Bíblia apresenta o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sábado passado nós vimos então a doutrina do Deus Pai, né? Estudamos um pouco da natureza de Deus, né? Como que os atributos dele e tudo mais. E hoje nós vamos estudar sobre o Filho, sobre Jesus, tá? Vamos conhecer um pouco o que a Bíblia apresenta a respeito de Jesus. Quem é Jesus? E aí eu quero fazer essa pergunta para você pensar aí. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A gente tem uma ideia de Jesus daquilo que a gente aprendeu na igreja, aprendeu pela Bíblia, nos nossos estudos pessoais e tudo mais, tá certo? Agora, quem é realmente Jesus? Como a Bíblia apresenta Jesus? Então, algumas perguntas a gente pode fazer. Jesus, ele era Deus? Jesus era humano? Era um homem? Ou ele era também as duas coisas? Deus e também humano, né? Quem era Jesus no contexto bíblico, no contexto da salvação, como a Bíblia apresenta a Jesus, nós o conhecemos como Filho de Deus, não é isso? E ele, quando esteve aqui, ele se relacionou com Deus, chamando de Deus o Deus Pai, né? E Deus também chamou ele de meu filho. Lembra quando ele se batiza, então veio uma voz do céu que diz: este é meu filho amado em quem me comprazo, né? Então tem este relacionamento entre Jesus e Deus, de pai e filho. Então tudo isso nos ensina quem é Jesus. Agora a pergunta persiste: quem é realmente Jesus? Verdadeiramente quem é Jesus? E que conceito você tem de Jesus? Né? Quais são os atributos que Jesus tinha que o identificam como divino? E quais eram os atributos que o identificam como humano? Jesus como um ser humano, né? É isso que nós vamos ver no nosso estudo de hoje. Pode ser que a gente precise de dois encontros aqui para a gente ter uma ideia boa a respeito disso. Porque, na verdade, no fundo, nós vamos conhecer quem realmente é Jesus parcialmente. É um mistério a forma como Jesus se revelou, como veio ao mundo, por que ele fez isso, da forma como fez. A gente tem uma ideia do que a Bíblia apresenta, mas talvez a gente não tenha uma ideia plena, né? Porque nós estamos lidando com o divino e o humano, né? Deus, como um ser divino, ele é inacessível para o ser humano pecador, né? Eu lembro que eu comentei aqui já. Se para Adão, que tinha a natureza perfeita quando foi criado, já era difícil ele compreender plenamente a Deus, muito mais é para nós mais difícil depois do pecado. E depois de 6.000 anos aí de pecado, que veio deteriorando cada vez mais, né? O pecado veio deteriorando a vida cada vez mais. Então é muito difícil a gente dizer assim, sei plenamente quem é Deus, quem é Jesus, né? Mas vamos avançar naquilo que a Bíblia nos apresenta, naquilo que ela mostra como era Jesus. Tem duas teorias a respeito de Jesus que permeiam aí no mundo cristão, né? Uma teoria diz que Jesus, ele era
totalmente divino, e outra diz que ele era totalmente humano. Né? Alguns não aceitam Jesus como divino, vocês conhecem religiões assim, que não aceitam Jesus como um ser divino, acha que ele foi plenamente humano, foi apenas um profeta, foi alguém que se destacou, né? Mas não aceita ele como divino. E outros aceitam ele como divino e não como humano. Isso tem implicações na nossa teologia, da forma como a gente compreende isso. Se aceita uma ou aceita outra, tem implicações. Né? Por exemplo, se eu aceitar que Jesus era totalmente divino, ele talvez não sirva como um exemplo para mim que sou pecador. Porque se ele venceu o pecado, ele venceu porque ele era divino, porque ele tinha poderes que eu não tenho. Então, provavelmente eu não vou conseguir vencer o pecado porque eu sou humano e pecador. Né? Então, se Jesus era divino, era totalmente divino, tem essa implicação. E dentro desse imbróglio, né, de compreender e tudo mais, cada um tem uma ideia de quem era Jesus, tem ainda uma questão, quando Jesus vem ao mundo, como que ele vem? Ele vem com a natureza, porque ele se transforma em humano, tá certo? A Bíblia diz que ele se fez carne. Então, aí quando ele vem ao mundo, ele vem com a natureza que Adão tinha antes do pecado, a natureza perfeita, ou ele vem com a natureza de Adão depois do pecado, como um ser humano pecador. Também tem implicações, uma coisa ou outra. Você vai ouvir aí, talvez, em pregações, alguém falar que Jesus veio com uma natureza lapsariana, ou pré-lapsariana ou pós-lapsariana. É um título que os teólogos gostam de inventar para deixar a coisa mais bonita. Pré-lapso, o lapso é o pecado, é o erro. Então, ele veio com a natureza antes pré-lapsariana, pré-lapso. Antes do pecado, ou ele veio com a natureza pós-lapsariana, depois do pecado. Certo? São dois termos utilizados aí, uma hora você vai ouvir, você já sabe o que significa. Antes ou depois do pecado. Como é que a Bíblia apresenta isso, né? Jesus nasceu assim com aquela natureza de Adão, depois da queda, com a propensão para o mal, né? Porque lembra que a gente já estudou isso aqui. Adão foi criado com uma natureza perfeita. O que é que significa isso? Ele não tinha propensão para o mal, como nós temos. Nós temos propensão para o mal, não é isso? A gente descuidou, a gente já está no mal facinho. Adão não tinha essa propensão. Adão tinha propensão para o bem. Fazer o bem para Adão era natural, era normal, era como respirar. Você não faz força nenhuma para respirar. Até dormindo você respira naturalmente. Adão tinha essa naturalidade de fazer o bem. Não tinha propensão, não pensava coisas do mal, como nós pensamos às vezes, né? Do nada a gente cria ódio de coisas e de pessoas. Essa é a propensão para o mal, que a gente herdou de Adão, que ele adquiriu depois que pecou. Então, quando ele foi criado, ele não tinha essa propensão. A natureza dele era perfeita. E isso também é um mistério, porque se ele tinha a natureza perfeita, como é que ele peca? Né? Como é que ele decide pecar? Mas isso é um mistério e é o que aconteceu também com Lúcifer. Lúcifer também tinha uma natureza perfeita e vivia num ambiente perfeito. No entanto, nasceu no coração dele o mal. Né? Não sabemos explicar isso, mas é o que aconteceu. É o livre-arbítrio que Deus deu a todos, tanto a Lúcifer como também para nós, seres humanos. Muito bem, Adão, ele não tinha essa propensão para o mal. Então, Adão acaba caindo, né?
em pecado, e agora Jesus, quando Jesus vem, ele vem com a natureza perfeita, ou ele vem com a natureza de Adão depois do pecado, para poder, é uma natureza parecida com a nossa hoje, né, com propensão para o pecado, para poder vencer o pecado com a natureza pecaminosa. Como que veio Jesus? É uma questão, nós vamos ver isso, né? Agora, Jesus, então, era igual a Adão antes da queda. Quando ele veio, ele não tinha propensão para o mal, né? Alguns textos na Bíblia que nós vamos examinar para ver o que as Escrituras dizem, né, a respeito de Jesus, vão dar algumas pistas a respeito dessas respostas, né? Pega a sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2. Tem um texto que gostaria de ler com vocês. Filipenses 2, acharam? Versículo 7. Vamos ler a partir do 6. Acharam? Diz assim na minha tradução aqui, que sendo Jesus em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. É isso que está aí? Tá. Então, aqui, Paulo começa a dar um entendimento do quem era Jesus e como era a natureza de Jesus. Ele diz que Jesus, ele era Deus, ele tinha, mesmo tendo forma de Deus, sendo Deus, Jesus se esvazia de quê? Esvazia da sua divindade, né? Aqui é um entendimento a respeito do desenrolar do plano da salvação. Quando a divindade elabora o plano de resgatar o ser humano, porque sabia que o ser humano ia pecar, então eles elaboram um plano e Jesus é o que se oferece para pagar o preço do pecado, né, de vir ao mundo, sofrer tudo que ele sofreu, derramar o seu sangue e pagar o preço. É Jesus quem se oferece, né, para fazer isso. E ele, para executar esse plano, ele começa a se esvaziar da sua divindade, porque ele precisava vir ao mundo, e ao vir ao mundo ele não podia vir como um ser divino, não é? A gente encontra aí, lembra quando nós estudamos o Apocalipse aqui, quando Cristo voltar em poder e glória como um ser divino, que ele realmente é, os ímpios que estiverem vivos, mas perdidos, eles morrem pela glória de Jesus, né? Porque agora eles enfrentam o divino. E como eles são pecadores, eles morrem naquela ocasião. Só ficam vivos os salvos, que passam pelo processo da glorificação, e aí vão encontrar com Jesus nos ares para viver eternamente. A gente estudou isso aqui exaustivamente, né? Então, Jesus, ele começa a se esvaziar da sua divindade para poder concluir o plano da salvação, para poder vir ao mundo. E ao vir ao mundo, o que ele faz? Ele toma emprestado um corpo humano para velar a sua divindade. Aí Paulo diz aqui, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se usurpou de querer ser o Deus, de mostrar ser o Deus, mas ao contrário, ele se esvazia. Paulo usa aqui um termo grego que chama kenosis, para
dá essa palavra de esvaziar, que é exatamente o sentido de como se você tem um saco grande aqui de feijão, ou farinha, o que você quiser, e você fura, faz um rasgo ali e pega o saco e despeja, então ele vai se esvaziando, né? Ele estava cheio da divindade, mas ele vai se esvaziando. Então Paulo pega exatamente essa palavra, gnoses, para usar aqui nesse texto, para falar esvaziando-se, dizendo que Jesus vai aos poucos se esvaziando da sua divindade, até se tornar um servo. Paulo chama aqui de servo, né? Porque veja, pensa aqui comigo, Jesus, o Deus da glória, o Pai da eternidade, Isaías chama ele assim, não é? Criador de todas as coisas, porque João apresenta ele como um criador de todas as coisas. E aí ele vem e se torna um ser humano, vive entre os seres humanos pecadores, é se esvaziar realmente da sua divindade, da sua glória, da glória que ele tinha, não é? Ele já começa a fazer isso nos céus, porque a Bíblia apresenta Jesus no céu como quem? Quem lembra aí? Quem era Jesus no céu? Como é que a Bíblia apresenta ele lá? Como o arcanjo. O arcanjo, Miguel. E o que era o arcanjo? Ele viu os anjos, né? O arcanjo é o maior dos anjos. O sufixo arque aí é para dar essa ideia, né? Quem é o seu arqui-inimigo? É o maior dos seus inimigos, não é? Jesus era o arcanjo, o maior dos anjos. Um pouco maior, Paulo diz, foi feito um pouco maior que os anjos. Mas ele era Deus, criador de todas as coisas. Como que é o arcanjo? Como que pode ser o arcanjo? Paulo explica isso, que já é o processo do esvaziamento da divindade de Cristo no plano da salvação. Porque o plano já envolvia inclusive Lúcifer ali, com a queda, com tudo aquilo que iria acontecer, Deus já tinha pensado em todas as coisas. Vai aí em Hebreus, mais na frente um pouquinho aí de onde você estava, 2,17, tem uma outra questãozinha. Aqui Paulo fala da necessidade que Cristo teve da encarnação, de vir e se encarnar. Onde você está falando, professor? Hebreus 2, Hebreus. Hebreus, logo depois, aí, um pouquinho para frente aí. Então, ó, falando de Jesus e da encarnação, de como Jesus se encarnou, se você ler aí do 14 para frente, você vai ver, né, que Paulo começa a explicar isso, mas eu quero chamar a atenção para o 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote daquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. No processo da encarnação de Cristo, Paulo diz que ele se tornou igual aos irmãos, igual ao ser humano, né? Igual no sentido de quê? Não no sentido do pecado, não é? Então, essas coisas a gente precisa compreender bem, porque tem muita confusão nesse entendimento, né? Como eu estava dizendo no início, Jesus veio, ele veio com a natureza de Adão depois do pecado, então ele veio como um pecador, ele veio com propensão para o mal, como Adão teve depois de pecar, ou como nós temos, ou ele veio com a natureza de Adão sem a propensão do mal, né? Então, nós vamos entender isso bem para não cair nessa confusão que existe por aí. A Bíblia apresenta Jesus como sendo a parte humana dele, um ser humano, né, como nós, no sentido de que ele tinha as mesmas características que nós temos como ser humano, né? Jesus
ele chorou, ele teve sentimentos, se entristeceu, se alegrou, não é? Jesus passou por toda essa a infância, adolescência, juventude, exatamente como nós, né? Sede, se angustiou, sentiu fome. Fome, sede, teve medo. Isso mostra a humanidade de Jesus. Para dizer que ele não era nenhum super-homem, ele não estava aqui como um Deus. Porque se ele estava como um Deus, é como eu disse lá, ele não serve como exemplo para mim que sou pecador. Né? Senão ele estaria, a gente estaria comparando um miserável pecador que nós somos com um ser divino, né? Então Jesus ele se torna humano nesse sentido, mas a Bíblia apresenta, nós vamos ler o texto agora aqui e outros textos, que Jesus nunca teve propensão para o mal. Ele chegou a desafiar as pessoas daquela época, dizendo: quem é de vocês que me convence do pecado? Aponta um pecado meu, que eu tenha feito. E nós não podemos dizer isso. 2 Coríntios 5, 21. Esse assunto ele é muito legal. Eu gosto muito de compreender realmente a natureza de Jesus. O que é que diz aí? Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que nunca pecou, ele acabou pagando o preço do pecado, né? Como se fosse um pecador para nos imputar a justiça. Veja mais na frente aí, já pertinho de Apocalipse, 1 João 3, 5. Esses versos que mostram que Jesus nunca pecou, eles confirmam a natureza de Jesus, né? Que não tinha propensão para o pecado. Então veja, 1 João 3, verso 5. O que é que diz aí? Alguém pode ler? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nele não existe pecado, nele não há pecado. A confirmação que Jesus não pecou, né? Então Jesus vem com a natureza de Adão, a mesma natureza que Adão recebeu, ele vem para provar, para mostrar que levando uma vida de comunhão com o Pai, era possível Adão não ter pecado, né? Era possível, porque ele veio com a mesma natureza, ele tinha então a possibilidade de pecar, ele poderia pecar, assim como Adão poderia. No entanto, ele não pecou, a Bíblia diz que nele não existia pecado. Veja aquele outro texto que eu me referi, no Evangelho de João. Vai lá nos Evangelhos, último dos Evangelhos, João 8. João 8 e o verso, acho que é 46, deixa eu ver aqui. Jesus aqui, aqui começa uma discussão ali entre os fariseus e Jesus, de que Jesus disse que ele era maior do que Abraão, e aí os caras ficaram nervosos, né, porque Abraão era o pai deles, e então não queriam crer que Jesus era maior que Abraão. E aí no 46 Jesus diz assim, depois de falar um monte para aqueles homens lá, falar que eles tinham, o pai deles era o diabo e tudo mais, Jesus fala assim: agora, quem dentre vós me convence do pecado? Isso aqui é uma maneira de dizer quem pode apontar um pecado em mim, né? Então, Jesus, ele não pecou, ele começou aonde Adão caiu, ele mostrou que era possível não cair, né? E Jesus ainda
com relação à questão do pecado, ele ainda deixou alguns conceitos assim, alguns conceitos que os homens tinham um conceito de pecado e Jesus vem e coloca um conceito de pecado mais profundo. Porque, veja, e é nesse contexto que ele diz assim, quem é que me convence do pecado? Jesus disse que a lei dizia assim, não adulterarás, por exemplo. Então, o pecado é transgressão da lei. Não é o que a Bíblia diz? Pecado é transgressão da lei. Então, se eu adultero, eu estou pecando. Aí Jesus vem e diz assim, o conceito de pecado é mais profundo. Porque você pode não adulterar, mas se você olhar para uma pessoa com intenção de adultério, você já está adulterando. Não é isso que ele falou? Falou, se você odeia o seu irmão, você já está matando o teu irmão. Você é um assassino. Tomar cuidado aí, viu, de odiar as pessoas. Você está matando as pessoas. Ficar odiando aí, ó. Jesus disse que o conceito qual era. E faz todo sentido, irmão. Porque, veja, você pode não matar ninguém, mas você está doido para matar o cara. Então, o conceito de pecado é mais profundo. Não é simplesmente assim, transgressão da lei. Isso foi dito para as pessoas entenderem, né, o que era e tal, mas Jesus vem e coloca esses conceitos. Mas, lembra quando ele falou assim, foi dito que se te bater, furar um olho, você fura o outro dele também, né? Olho por olho, dente por dente, não sei o quê. Eu falo o seguinte, se alguém te bater na face, deixa ele bater no outro lado também. Não pague o mal com o mal. Entenda que Jesus não estava querendo dizer que você tem que ser bobo. O cara te bate, você pode bater, tá gostoso e tal, não é nada disso. Mas é de praticar a humildade, né? De não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem e tal, né? Isso faz uma diferença muito grande, viu, irmãos, na vida espiritual. Faz uma diferença muito, muito grande. Isso faz uma diferença muito grande na vida da gente, de praticar isso, sabe? De não odiar as pessoas e tal. Jesus botou esse conceito. Falou, se você ficar alimentando isso, você já está pecando. Não é porque você não complementou o ato. Né? Veja, irmãos, estar em pecado é estar separado de Deus. Agora, você partir para fazer, isso aqui são atos, você praticar os atos pecaminosos é só uma questão de tempo. Você pode não estar adulterando, mas como você está longe de Deus, você não tem comunhão com Deus, o que a tua mente vai fazer? Vai alimentar essa ideia. E a partir dessa ideia, até você fazer, é uma questão de tempo, porque você está em pecado. Estar em pecado é estar longe de Deus, estar sem comunhão com Deus. Você está em pecado. Aí, praticar os atos pecaminosos é só uma questão de tempo. Você vai cair, você vai fazer, porque você está longe de Deus, está sem comunhão e está alimentando, deixando-se levar pela ideia que a tua mente está alimentando. Por isso Paulo diz assim, renova a tua mente. Paulo não fala isso? Que deseja que a gente renovasse a nossa mente a cada dia? Renovar com as coisas de Deus, né? com as coisas espirituais e tal, e deixar as coisas do mundo, né? Então, quanto menos você alimenta a natureza pecaminosa, ela vai morrendo, minguando, porque não tem alimento. E como é que eu alimento? Eu alimento com essas coisas, pensamento, afastando o pensamento, vendo o que é que eu vou ler, o que é que eu vou ver, não é? O que é que eu vou falar, o que é que eu vou dedicar tempo. Quando eu dedico coisas que alimentam a natureza pecaminosa, ela vai crescendo, se fortalecendo dentro de mim. E, com certeza, ela vai vencer. Então, veja, voltando aqui à ideia. Jesus, ele vem com a natureza de Adão, sem propensão para o mal, para o pecado, tá certo?
mas ele vem com as características do ser humano de 4.000 anos de pecado, deterioração do ser humano, né? Ele vem na mesma altura, no mesmo tamanho das pessoas, né? Carrega essas características que a gente falou aqui, de medo, de tudo aquilo que a gente falou, dos sentimentos. Jesus foi uma criança igual a outra qualquer. Jesus deve ter tido espinha na puberdade. Jesus deve ter tropeçado numa pedra, enfiado o dedão numa pedra, andando por ali. Ele participou da natureza humana. E é por isso que ele conhece a natureza humana, porque ele se tornou humano. Entende? E a Bíblia diz que é por isso que ele pode nos ajudar. Porque ele sabe o que é um ser humano. Passou pelas nossas angústias, as nossas aflições. Além de passar pelas aflições de ser um divino. Porque as tentações que ele teve, especialmente aquelas do deserto, não foram tentações humanas para ele cair como ser humano. Eram tentações para ele, como divino, cair como um ser divino. Que era o quê? Usar o seu poder para transformar as pedras em pães. O ser humano podia fazer isso? Não, mas o divino podia. Então, a tentação foi no campo divino ali. Ele se jogar e não acontecer nada, não é? De deixar a adoração ao Pai e adorar ao inimigo. Então, Jesus sofreu, ele sofreu os dois lados, a tentação divina e a tentação humana, né? Por isso ele é o nosso sumo sacerdote, que ele nos entende, pode nos auxiliar, né? Então, o pecado é uma atitude da mente, como a gente estava falando aqui, né? Uma experiência interna do ser humano. É uma coisa mais do que física, é uma coisa da mente. Nasce na mente, você pode trabalhar, pode alimentar ou não, você pode afastar, erradicar da mente, né? Um pecado é uma coisa da mente. Então Jesus, com base aí nessas passagens, em outras que nós vamos ler ainda, ele não tinha pecado na sua mente. Jesus não pensava no mal, entendeu? Isso era a natureza de Adão, não tinha propensão para o mal. Então ele, nessa experiência íntima dele, ele não tinha pecado na sua mente. Então, que mais a gente pode ver aqui? Eu acho que já temos que caminhar para o final aqui. Final não, para o final desse encontro, né? A gente vai continuar estudando sobre Jesus e nós estamos aqui estudando a natureza humana de Jesus. O próximo, quando terminar esse estudo, o próximo seria a natureza divina de Jesus. Analisar o que a Bíblia apresenta Jesus como um ser divino, a sua natureza divina. Por enquanto nós estamos estudando a sua natureza humana, como ele veio ao mundo, como ser humano, as coisas que ele passou, a semelhança carnal que ele tem conosco, né? Jesus venceu, irmãos, o pecado e mostrou que Adão poderia vencer o pecado, e ele deu a chave para isso. Vamos encerrar. Ele deu a chave para isso, que foi isso que a Sandra falou, a dependência de Deus, né? Você vê que quando Jesus vive aqui, ele não é uma pessoa autossuficiente. Ele mostra que o poder que ele tinha, que ele praticou aqui na terra, vinha de Deus, para mostrar essa dependência de Deus. Ele por si só, como sendo divino, ele poderia usar os seus poderes dele próprio, mas ele, para nos ensinar a dependência de Deus, ele mostra como viver na dependência do Pai. Então Jesus orava muito, né? Ninguém nunca orou como Jesus orava. Jesus, a Bíblia diz que ele subia o monte no pôr do sol e às vezes quando o sol nascia encontrava ele ainda orando, né? Descia
aí descia para o dia com poder que vinha do Pai. Então ele mostrou, isso tudo era no plano da salvação, no plano humano, para mostrar como viver uma vida dependente do Pai, né? Jesus não veio aqui e falou assim, não, eu sou dependente. Pelo contrário, ele falou, não, eu e o Pai somos um, nós trabalhamos juntos, né? Eu dependo do Pai. Várias vezes ele fala com o Pai, né? Roga ao Pai poder. Isso tudo é exemplo para o ser humano, né? Não que ele necessitasse, no fundo ele necessitasse daquilo, porque ele também era poder. Mas no plano humano, quando ele vem, ele tem essa relação de dependência com o Pai plena, né? Para que a gente entenda que a nossa vida também só tem sucesso com a dependência do Pai. Por isso que orar é importante, né? Diariamente, e gastar tempo em relacionamento com Deus. Tá certo? A gente vai continuar esse estudo da natureza humana de Jesus. Vamos terminando? Vamos dar um tapa, terminamos, e aí entramos na natureza divina de Cristo. Ok?